Queridos irmãos e irmãs, alunos e alunas, nós tivemos a oportunidade de rever nesses últimos dias os vídeos que gravamos ao longo do último ano e vimos que estava faltando um vídeo muito importante, a aula relativa à Sagrada Escritura como fonte da teologia. Então decidimos aproveitar uma oportunidade que nos foi dada pela providência divina, uma manhã livre, e assim vamos gravar esta aula que me parece de suma importância para aqueles que desejam aprofundar, o significado da teologia. É preciso estudar bem as fontes, conhecê-las bem. E hoje vamos falar um pouquinho da Sagrada Escritura como fonte da teologia. Invoquemos o auxílio divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te pedimos, envia sobre nós o teu Espírito, que teu Espírito encha de amor o nosso coração e ilumine a nossa inteligência, para que busquemos hoje e sempre a verdade, com o escopo, com o objetivo de te servir, de servir os nossos irmãos, de servir a Igreja, de nos colocarmos à disposição da grande obra redentora de evangelização. Nós te pedimos esta graça, cheios de confiança, sabendo que na tua bondade, na tua misericórdia, tu nos escutas e atendes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Bom, então, o nosso objetivo hoje é tratar, dessa fonte da teologia, que é a Sagrada Escritura. Nós já tivemos a oportunidade de gravar uma aula sobre a Sagrada Tradição e uma outra sobre o Sagrado Magistério. Então, vamos fazer uma pequena introdução sobre as fontes da teologia e logo depois vamos abordar diretamente a Sagrada Escritura. A teologia fundamental apresenta os fundamentos da teologia, indicando as fontes dessa ciência e descrevendo o fato de que estas fontes são, na verdade, testemunhas de uma única revelação que atingiu o seu ápice na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de podermos falar de fontes no plural, devemos nos lembrar que estas fontes, elas apontam para uma única revelação. A revelação do Deus vivo, do Deus Criador e Redentor, que foi se revelando em etapas ao longo da história e, de um modo especial, ao longo do Antigo Testamento, e cuja essa revelação chega, como a gente sabe, ao seu ápice na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, no envio salvífico do Verbo que se encarna para poder realizar a obra redentora. Nós somos filhos desta obra redentora. Bem, as fontes da teologia são 3. A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério da Igreja. Porém, é preciso que fique claro o que significa a Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição, ela muitas vezes é apresentada rapidamente como aquilo que não foi colocado por escrito e que foi transmitido a partir do Cristo por meio dos apóstolos de geração em geração, de um modo especial, tudo isso guardado, protegido pelo magistério da Igreja, pela sucessão apostólica ao longo dos séculos e chegou até nós, Então aqui eu remeto para a nossa aula sobre Sagrada Tradição. Especialmente podem ser úteis as catequeses que o Papa Bento XVI fez sobre esse tema ao longo do seu
magistério. E a gente trata dessas catequeses nessa aula sobre a Sagrada Tradição. Mas a gente pode incluir no âmbito da Sagrada Tradição, por exemplo, tradições antigas da Igreja, que estão atestadas, por exemplo, em certos escritos e até, vamos dizer, em certos resquícios arqueológicos e também em certos resquícios artísticos, né? Por exemplo, pinturas, desenhos, estruturas de batistério, estruturas de salas de culto e, vamos dizer, do Domus Ecclesiae, que eram as casas de família onde se reuniam os primeiros cristãos, que pouco a pouco vão recebendo uma certa arquitetura específica, como, por exemplo, algumas escavações na atual Turquia nos revelam, né? E da mesma forma, a gente pode colocar dentro desse âmbito da Sagrada Tradição certas orações antigas, certas referências litúrgicas que aparecem por escrito, né, que são, vamos dizer assim, testemunhos de como a Igreja celebrava a Eucaristia e os sacramentos nos primeiros séculos, certos elementos de espiritualidade atestados em escritos de cristãos e até de não cristãos que falam sobre a espiritualidade cristã também, que dão testemunho dessa tradição muito antiga que chega até nós, né? No caso, é claro, esses testemunhos que não são de cristãos, eles não são propriamente dito sagrada tradição, não, mas eles dão testemunho de que uma tradição, ela vem lá dos apóstolos, né? Ela vem lá da origem da experiência cristã. Não foi algo, digamos, que surgiu recentemente, ou, por exemplo, apenas no século XV ou XVI. Também, já falei da arte, falei da liturgia, falei um pouco da espiritualidade, também os escritos dos padres da Igreja, dos santos, muitas vezes eles nos trazem elementos que fazem parte da nossa sagrada tradição. Os padres da Igreja, de modo especial, são um terreno onde a gente encontra muito dessa sagrada tradição, que se torna, digamos, objeto dos escritos, né, dos padres da Igreja, né? Da mesma forma, os doutores da Igreja, com a segurança que nós temos, ao tratar os seus escritos, também são testemunhas bonitas, né? Belos testemunhos desse patrimônio que é a nossa Sagrada Tradição. E junto com a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, que formam o que nós chamamos Palavra de Deus, nós temos o Sagrado Magistério, o Magistério da Igreja. Então, o Magistério da Igreja, qual é a função dele? A função dele é de interpretar, a principal função. Aí eu remeto também para a nossa aula sobre o Sagrado Magistério, e aí você vai poder aprofundar um pouco mais sobre a beleza desse ministério e as funções, né? A função que tem diversos elementos, né, que compõem, digamos, essa missão que foi confiada ao Magistério da Igreja. Então, o Magistério da Igreja tem como principal função interpretar de um modo autêntico, né, auxiliado pelo Espírito de Deus, a palavra de Deus, para que a Igreja possa ser guiada por essa palavra de um modo correto, justo, em vista da salvação dos seus membros e, evidentemente, da salvação de todos os homens, já que a Igreja está no mundo, ela existe para levar a salvação, a boa nova da salvação, a todos os homens, de todos os continentes, de todas as culturas, de todas as línguas, né? Bem, então, quando a gente pega o magistério recente, o Concílio Vaticano II, a Constituição Conciliar Dei Verbum, que fala sobre justamente a revelação,
nós encontramos nos números 9 e 10 elementos muito importantes que falam dessa relação entre Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. No número 9 nós lemos assim: a Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura relacionam-se e comunicam estreitamente entre si. Com efeito, ambas, derivando da mesma fonte divina, fazem com que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. E aí fica logo claro, desde o início, no número 9, que Sagrada Tradição e Sagrada Escritura estão profundamente conectadas, se relacionam e se comunicam de um modo profundo, íntimo, estreito. E por quê? Porque justamente as duas têm uma mesma fonte e têm o mesmo fim. Elas são, por assim dizer, duas manifestações da revelação divina entre nós. Uma das manifestações foi aquela que se tornou o que nós hoje chamamos de Sagrada Escritura. Essa manifestação de Deus na história, essa revelação de Deus na história, gerou, por uma ação do Espírito Santo, logo mais falaremos disso, inspirando autores humanos a participar desse processo, colocando por escrito tudo o que Deus desejava dizer ao seu povo, gerou o que nós chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento, a Sagrada Escritura. Mas nós sabemos, o Evangelho de João nos ajuda a entender isso. João, no final do Evangelho dele, ele diz, né, que não seria possível colocar por escrito tudo o que foi a experiência com Jesus. Tudo o que Jesus disse, tudo o que Jesus fez, tudo o que os apóstolos experimentaram, tudo aquilo que eles viram, tocaram, tudo aquilo que eles experimentaram ao longo daqueles anos que eles conviveram com Jesus. E São João chega a dizer que não caberia na Terra todos os livros que poderiam ser escritos se nós tentássemos colocar por escrito tudo o que foi a experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deixa claro que a experiência com um Deus vivo que se revela é muito maior do que aquilo que a gente possa até entender e, vamos dizer, e colocar por escrito, né? Então, a Sagrada Escritura, ela apresenta, vamos dizer assim, o que Deus quis que nós conhecêssemos para o nosso caminho salvífico, né? Para que a história da salvação aconteça, né? Se realize. Deus se revela claramente por inspiração do Espírito, por obra do Espírito Santo, através da Sagrada Escritura. Porém, a revelação com Deus é maior do que aquilo que o homem possa entender e possa, inclusive, colocar por escrito, inspirado por Deus. E isso recorda a transcendência de Deus. Deus é maior do que aquilo que foi escrito sobre Ele mesmo, né? E nós não devemos nos assustar com isso, mas muito pelo contrário, devemos nos alegrar, porque Deus, ele diz o essencial acerca dele para a nossa salvação. Mas Deus é muito mais do que aquilo que ele revela acerca dele mesmo. Isso é algo que a gente vai aprofundar em outros cursos, né? Como, por exemplo, na Cristologia e na Teologia Trinitária também, né? Deus é muito mais do que aquilo que ele revela acerca dele mesmo. Porque, entendam, só Deus pode compreender perfeitamente tudo o que ele é. Ele é infinito. Só Deus pode compreender a infinitude do seu próprio ser. Nossa mente, nossa inteligência, mesmo agraciada, ela é finita, ela é limitada. Nela, né, não cabe, vamos dizer assim, tudo o que Deus é. Mas Deus revela tudo o que é necessário que nós saibamos sobre Ele, para que nós possamos conhecer a verdade, amá-lo e percorrer o caminho da salvação. Na sua misericórdia, Deus nos trata com muito respeito, com muito amor. Bem, então a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, elas têm uma mesma fonte, né, que é o Deus que se revela, o amor de Deus que quis revelar a sua verdade, os seus planos salvíficos ao homem, e tem o mesmo fim.
O mesmo fim é justamente fazer com que nós conheçamos a verdade e nos endereçar no caminho da verdade, como uma luz, como, né, uma força de amor, né, como uma potência de amor que pode ir nos ajudando a percorrer o caminho da salvação, o caminho de retorno para Deus, o caminho da conversão, o caminho de rumo ao céu, podemos assim dizer. Então a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo, e a Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, com a luz do Espírito de verdade, a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação. Donde acontece que a Igreja não tira a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas só da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual afeto e piedade. Então, vejam que bonito. Sagrada Escritura e Sagrada Tradição têm uma mesma fonte, um mesmo fim. Sagrada Escritura é a palavra de Deus colocada por escrito. A Sagrada Tradição é essa experiência, podemos assim dizer, com a pessoa de Jesus Cristo que os apóstolos tiveram, que vai sendo transmitida através de uma ação do Espírito Santo aos sucessores dos apóstolos, que vão colocando em ato aquilo que eles receberam dos apóstolos, segundo as indicações de Jesus, segundo o que os apóstolos colheram de Jesus, viram de Jesus, experimentaram de Jesus, a vontade de Jesus que se manifestou para os apóstolos. E assim a Igreja vai, né, vivendo sempre a vontade de Jesus, de geração em geração, graças ao Espírito Santo e graças também a essa sucessão apostólica que Jesus associou ao mistério da sua Igreja. Ambas, por ter a mesma fonte e o mesmo fim, por serem palavra de Deus de modos diferentes, devem ser recebidas e veneradas de igual modo, ou seja, com piedade. Devemos dedicar o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma piedade, tanto à Sagrada Escritura quanto à Sagrada Tradição, e jamais desejar ou querer separá-las. Elas são duas fontes profundamente conectadas. São a palavra de Deus, escrita e transmitida pelos apóstolos para os seus sucessores, algo que chega até nós hoje. Sagrada Escritura, estamos no número 10, já da Dei Verbum, e Sagrada Tradição constituem, assim, um só depósito sagrado da palavra de Deus, confiado à Igreja. Então, o depósito da palavra de Deus é constituído pela união da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição. E é desse depósito que a Igreja colhe, não só da Sagrada Escritura, é desse depósito, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, que a Igreja colhe, né, as bases, os fundamentos para, digamos, fazer com que o povo de Deus, né, os fiéis, perseverem na doutrina dos apóstolos, na comunhão eclesial, na comunhão apostólica, na fração do pão, na vida eucarística, na vida sacramental e nas orações próprias da vida cristã. E aqui se cita, né? Cita-se, né, Atos 8:42, né? De tal modo que na conservação, atuação e profissão da fé transmitida haja uma singular colaboração dos pastores e dos fiéis. Esse depósito, ele é confiado à Igreja, a todos nós, Papa, bispos, presbíteros, diáconos, todos os fiéis leigos, todos, né, que fazem parte da Igreja, né? Então nós recebemos esse depósito. É claro que o Papa tem uma missão particular, tem um ministério particular na proteção, né, na transmissão desse depósito, na interpretação desse depósito. Assim também os bispos, juntos com o Papa, têm uma missão particular também. Mas é um depósito confiado a toda a Igreja. Todos nós devemos buscar conhecer esse depósito
né, nos nutrir, nos alimentar, nos enriquecer espiritualmente, moralmente, doutrinalmente desse depósito, para poder também testemunhá-lo, levá-lo, né, apresentá-lo aos homens de hoje. E a gente vê que tem muitos leigos hoje que estão fazendo um belíssimo trabalho em matéria, né, nessa linha aqui que estamos dizendo. Porém, o mundo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição pertence ao magistério vivo da igreja. E aqui eu remeto à nossa aula sobre o magistério da igreja. Sabendo que o magistério ele não está acima da palavra de Deus. Então nós temos Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Palavra de Deus, único depósito da Palavra de Deus. E a gente poderia dizer, logicamente, que o magistério ele está ao lado dessa palavra como uma garantia que Deus dá à igreja de que a igreja não se desviará nem para a direita nem para a esquerda, porque tem uma autêntica interpretação. Vejam que esse é um dos problemas dos nossos irmãos protestantes. No protestantismo, ou seja, de Lutero em diante, vigora a ideia da livre interpretação. Ou seja, cada um interpreta iluminado pela sua razão natural, enriquecida, muito provavelmente, pela graça de Deus. Mas cada um, então, é juiz, de certa forma, dessa interpretação da Sagrada Escritura, porque a Sagrada Tradição, normalmente, ela é demasiadamente associada ao catolicismo e, por isso, ela é descartada pelo protestantismo. Então fica como fonte do protestantismo, da teologia protestante, apenas a Sagrada Escritura, propriamente dita. E aí cada um interpreta essa Sagrada Escritura como bem quiser, por assim dizer, com a sua consciência iluminada pela fé. Porém, aí surgem os problemas históricos. A gente vê que com esse mecanismo, a fragmentação dos protestantes é contínua. Ou seja, a unidade da igreja se perde. Um pastor interpreta de uma forma, outro de outra. Quem será juiz entre os dois? Se a interpretação é livre, cada um é juiz, não tem uma segunda instância, então um insatisfeito pode agradecer a comunhão com o outro, sair e fundar uma outra igreja, né? E aí a gente vê esse processo acontecendo continuamente ao longo dos séculos últimos, né? E hoje mesmo o processo continua e acelerado, né? Cada um funda a sua própria igreja. E vejam o perigo, justamente para evitar que a sua igreja caísse numa situação semelhante a esta, Deus dotou a igreja de uma interpretação autêntica. O magistério da igreja serve para proteger a unidade da igreja, já que temos uma interpretação que, iluminada pelo Espírito Santo, ungida pelo Espírito Santo, serve para guiar o inteiro povo de Deus, certo? E isso ajuda a manter a inteireza do depósito da fé. Ninguém joga nada fora nada do depósito da fé. E ajuda a manter também o quê? A unidade da própria igreja. Então é um serviço eclesial, o magistério da igreja, é um carisma, um dom que Deus concede à sua igreja. Mas ele não está acima da palavra de Deus, ele deve obedecer à palavra de Deus. Ele deve se deixar interpelar, iluminar, ele não pode trair a palavra de Deus, nem o Papa nem os bispos podem ir contra a palavra de Deus. Eles devem acolher, obedecer, ser fiéis, transmitir com total fidelidade a palavra de Deus aos homens que lhes foram confiados em cada tempo. Então, Sagrada Tradição, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério são essas fontes da teologia, segundo o sapientíssimo plano de Deus.
Então, essas fontes elas se relacionam profundamente, estão profundamente associadas e devem ser sempre estudadas com estas conexões. Então, um teólogo católico, quando ele vai estudar a Sagrada Escritura, ele estuda, sem dúvidas, os textos literais, o texto grego, o texto hebraico, o texto aramaico. Alguns textos do Antigo Testamento foram escritos em aramaico. Existem algumas palavras em aramaico também no Novo Testamento. Então, ele deve conhecer essas línguas, deve estudá-las, né? Deve ser capaz de ler os originais da Sagrada Escritura, se possível, né? E isso seria o ideal para uma teologia de um certo nível. Porém, ele não pode ficar, como um bom teólogo católico, limitado apenas à fonte da Sagrada Escritura. Ele precisa se perguntar, né? Eu não sou o primeiro católico da história. Eu preciso me perguntar como a igreja leu esse texto da Sagrada Escritura ao longo da história. O que a Sagrada Tradição diz sobre esse assunto, sobre esse momento da vida de Jesus, sobre esse ensinamento de Jesus, por exemplo, sobre a Eucaristia que Jesus institui na última ceia. O que a Sagrada Tradição diz sobre isso? Como foi que os primeiros cristãos viveram isso? Como foi que o magistério da igreja se pronunciou sobre a Sagrada Eucaristia nas suas primeiras manifestações, né? Então é preciso que a gente estude, né, a Sagrada Tradição também e o magistério da igreja nessa matéria, para que a gente possa ter uma visão católica do tema, certo? E aí vem o grande desafio. Vocês estão entendendo que a vida do teólogo católico é fascinante, mas é um grande desafio, porque a gente tem que estar sempre olhando para essas três fontes. Bem, agora que nós falamos um pouquinho dessas três fontes, uma breve introdução, nós vamos dar um passo a mais e agora vamos adentrar um pouquinho mais sobre a questão, né, da Sagrada Escritura. Então, espero que tenha ficado claro que a revelação de Deus, ela, digamos assim, se manifesta para a igreja, nessa grande revelação, através, né, daquilo que nós chamamos de Sagrada Escritura, de Sagrada Tradição. Deus é mais do que aquilo que nós podemos entender e podemos dizer dele. Deus é transcendente, Deus é o soberano, Deus é o Criador e Redentor, é infinito, maravilhoso, nosso Senhor, né? É o Deus unitrino. Mas ele quis, né, que essa revelação se tornasse pautável, que os grandes tópicos das verdades que ele tem a revelar aos homens se tornasse, ficasse ao alcance de todos os homens. Por isso ele inspira homens a serem instrumentos para colocar por escrito, né, esses elementos fundamentais da sua revelação, os conteúdos fundamentais para a nossa salvação. E da mesma forma, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ele propicia aos apóstolos uma experiência única que eles vão tentar transmitir aos seus sucessores. O Catecismo da Igreja Católica, inclusive, diz assim, que na missão dos apóstolos existe um elemento transmissível, que é o poder que eles transmitem, para que continue a missão que Cristo confiou aos apóstolos, aos seus sucessores, ou seja, aos bispos, mas existe um elemento não transmissível, que é justamente o ter sido testemunhas, né, diretas da Páscoa de Cristo, da vida do Cristo. É muito mais do que aquilo que se possa dizer, entender e dizer, né? É uma experiência, sim, transcendente, né? E aí entra na dificuldade de tornar, de traduzir em linguagem, vamos dizer, verbal, escrita, um mistério que se viveu, uma experiência mística, né? Então eles têm esse grande desafio. Então essa experiência que eles tiveram com o querer de Jesus, com o exemplo de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, porque nem tudo está na Sagrada Escritura.
É claro, quando você olha, Jesus disse muito mais do que aquilo que está na Sagrada Escritura. Imagine 3 anos de ministério, some tudo o que nós temos de discurso sobre Jesus, e você vai ver que certamente Jesus fez muitos outros discursos que Deus não quis que estivessem registrados na Sagrada Escritura, né? Não eram essenciais para a Sagrada Escritura, mas que os apóstolos ouviram, que os apóstolos estiveram presentes, eles acolheram tudo isso, né? Eles fizeram essa experiência total com Jesus. Eles vão transmitir essa experiência para os seus sucessores. Então vamos tratar agora da Sagrada Escritura. No projeto da revelação de Deus, Deus quis inspirar alguns homens a escrever o que nós hoje chamamos de Bíblia. É claro, entendamos, eu não quero com essa minha aula substituir o curso de introdução à Sagrada Escritura, que normalmente é dado por um estudioso da Sagrada Escritura, né? Eu sou um teólogo dogmático, estudei grego, estudei hebraico, posso ler a Bíblia nos textos originais, mas eu não sou um homem que se dedica, vamos dizer assim, majoritariamente ao estudo dos textos sagrados, né? Eu também estudo os textos sagrados, mas também estudo as outras fontes da teologia, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, como nós acabamos de dizer. Então, nossa aula não quer substituir o curso de introdução à Sagrada Escritura, atenção, introdução à Bíblia, atenção. Mas nós queremos colocar o essencial para que se compreenda a Sagrada Escritura como fonte da teologia. Então, Deus quis, né, no seu amor, revelar aos homens o seu ser, a sua vontade, a sua misericórdia, o seu amor, os seus desígnios de salvação, através do texto que nós chamamos hoje Sagrada Escritura ou Bíblia. A palavra Bíblia é, na verdade, uma palavra que no português a gente trata como singular. Mas, na verdade, é um termo coletivo. Ou seja, Bíblia significa, na verdade, uma biblioteca de livros. Certo? Uma biblioteca de livros. Nós temos na Sagrada Escritura, então, não apenas um livro. Muitos autores, até anticristãos, cometem essa falácia, dizendo, vocês só têm um livro que diz isso, que é a Bíblia. Não. A Bíblia é uma pequena biblioteca que foi reunida. Na verdade, originalmente, ela é a soma de uma série de outros livros, inspirados pelo Espírito Santo, que foram sendo escritos ao longo de séculos. E que num determinado momento, por exemplo, 2 séculos antes de Cristo, muitos desses livros do Antigo Testamento foram reunidos e traduzidos para o grego. E aí nós temos o que nós chamamos, né, a tradução das 70, né? E aí se conta a história em Alexandria, né, que era uma sede importante ali no atual Egito, de cultura, de vida intelectual e de judaísmo também, e com o patrocínio, né, vamos dizer, das autoridades civis da época, um grupo de rabinos, de estudiosos da Sagrada Escritura veterotestamentária, eles colocaram em grego as principais obras as sagradas escrituras do judaísmo, vamos dizer assim. E isso é o que nós chamamos da tradução das 70, certo? Essa tradução das 70, ela coincide com o nosso Antigo Testamento católico, tá bom? Então, nós temos nela os 46 livros do Antigo Testamento. Por que que nas Bíblias protestantes nós não temos os 46 livros, mas faltam, vamos assim dizer de modo muito simples, 7 livros? Tem alguns outros trechos que faltam, mas vamos ficar assim, simplificar um pouco. Quem quiser aprofundar isso tem que fazer um curso de história do cânon do Antigo Testamento. Tá? Então, faltam 7 livros porque Lutero, nesse sentimento anticatólico,
ele preferiu o cânon judaico. Então os judeus, já depois de Cristo, já num contexto de diatriba, de querela com o cristianismo nascente, eles vão, depois da destruição do templo, eles vão organizar o cânon deles, né? Digamos, a Sagrada Escritura deles, a Tanar, como eles chamam hoje. E eles vão então fazer uma lista de que livros são livros inspirados por Deus, e nesta lista faltam 7 livros, porque eles usam alguns critérios para dizer que livro pode ou não ser inspirado por Deus. Então, para eles, só livros inspirados em hebraico, na Terra Santa, vamos dizer, em Israel, e por autores judeus, poderiam ser ditos inspirados. Então Deus só poderia inspirar judeus que estivessem em Israel e escrevessem em hebraico. Tá certo? Então, nisso, alguns livros ficam de fora. 39 livros fazem parte dessa Tanar, né? Dessa Bíblia hebraica. E a gente respeita muito isso. Lutero colhe esse cânon e torna isso o Antigo Testamento dos protestantes. Né? Então, 1500 anos depois de Cristo, iluminado, digamos assim, Lutero resolve mudar o cânon do Antigo Testamento. Porque os católicos usavam, né, a lista de livros do Antigo Testamento na sua liturgia já há séculos. E essa lista condizia com a lista de livros da 70, ou seja, com os 46 livros. Aí Lutero resolveu, no século XVI, mudar tudo isso. Claro que a Igreja Católica reafirmou a verdade sobre o cânon do Antigo Testamento e lamentou o feito de Lutero. Nas Bíblias protestantes, assim, um pouco mais abertas ao ecumenismo ou ao estudo, muitas vezes se encontram esses 7 livros que faltam e eles são colocados à parte, né? E chamados de apócrifos, porque para eles são livros que não fazem parte do cânon do Antigo Testamento. Então espero ter explicado um pouco essa diferença aí, tá? Entre o Antigo Testamento judaico e o Antigo Testamento cristão, né, a 70, e também porque que no protestantismo temos um Antigo Testamento reduzido, com menos 7 livros. Então agora você já sabe a razão. Então, o Concílio Vaticano II, ele vai recordar o quê? Que a Sagrada Escritura, ela traz essa revelação, né? E ela aconteceu por uma ação do amor divino que inspirou os autores do Antigo Testamento e depois os autores do Novo Testamento a colocarem por escrito o que Deus queria que fosse dito. Essa ação do Espírito Santo é o que se chama de processo de inspiração. O Espírito Santo age dentro do autor, mas ele age respeitando. A ação do Espírito sempre é respeitosa. Ele age respeitando a inteligência do autor, a cultura do autor, a língua do autor, a história do autor e os limites do autor. Deus, ele, quando escolhe, né, uma caneta, ele vai escrever toda a verdade que ele quer que seja revelada, mas vai escrever com os limites de uma caneta, né? Nenhuma caneta vamos dizer, está à altura da mão divina, vamos dizer assim. Nenhum homem, né, está à altura da inteligência divina. Todo homem é muito limitado, muito pequenino. E vejam que Deus, ele se abaixa, se esvazia, cheio de amor, para escrever o que ele deseja junto com o homem, com a colaboração do homem, com a cooperação do homem, certo? Então, isso é assim que nós entendemos o processo de inspiração,
dos autores da Sagrada Escritura. Esses autores da Sagrada Escritura, eles também são chamados de hagiógrafos. Hagios, em grego, significa santo, certo? Grafos, escritor, né? Escritura, escritor. Então, hagiógrafo seria aqueles santos escritores, aqueles homens que ajudaram a escrever a Sagrada Escritura, né? Os escritos santos de Deus. Então, eles são santos escritores porque eles agiram sob a ação do Espírito Santo de Deus. Então, Dei Verbum número 11 recorda que o principal autor da Sagrada Escritura, o autor primário, é o próprio Deus, através do seu Espírito. Mas recorda também que os autores humanos são verdadeiros autores da Sagrada Escritura. E aqui muitas vezes a gente vê que nós temos uma diferença para os nossos irmãos protestantes, pelo menos entre nós uma parte do protestantismo, que parece desvalorizar muito o aspecto humano. Tanto o aspecto humano de Jesus na obra redentora, e aí eu remeto para o nosso curso de Cristologia, a este respeito, quanto também o processo humano na obra de colaboração com a redenção. Ou seja, para muitos protestantes, a graça ela age independente da nossa colaboração, né? Ou seja, a fé é que vai nos salvar. Essa fé que é um fruto da graça de Deus na nossa vida, independente das nossas obras, da nossa colaboração com a graça de Deus. E o catolicismo, ele já vê de outra forma, ele vê essa fé como algo operante, ou seja, a fé leva a obras, e as obras ajudam, inclusive, o homem a crescer na fé. Faz com que o homem viva esse dinamismo de fé que se torna concreta em obras. Então, fé e obras vão nos fazendo percorrer o caminho da redenção. Então as obras são, de certa forma, esse chamado que Deus nos faz a colaborarmos com a obra redentora na nossa vida também. Então essa é a doutrina católica. E Deus ele respeita esse dinamismo na inspiração. Porque Deus ele age como autor primário, como autor primeiro da Sagrada Escritura, mas faz com que os homens, respeitados na sua inteligência, na sua capacidade de escritura, né, na sua cultura, sejam também autores, verdadeiros autores da Sagrada Escritura. Dei Verbum número 11, vamos ler. As coisas reveladas por Deus que se encontram nas Escrituras, escritas na Sagrada Escritura, foram inspiradas pelo Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, por fé apostólica, considera como sagrados e canônicos os livros inteiros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque de terem sido escritos por inspiração do Espírito Santo. Tem Deus por autor e como tais foram confiados à própria Igreja. Ou seja, a Sagrada Escritura, toda ela é inspirada pelo Espírito, tem Deus como autor. Mesmo que um exegeta consiga provar, e em alguns casos isso é verdade, que uma parte do Evangelho foi acrescentada um pouco depois, como se fosse uma segunda edição do livro. Mas essa parte que foi acrescentada é tão inspirada quanto a primeira. Certo? Pegue o final do Evangelho de São João, capítulo 20, aquilo que seria o primeiro final, e depois leia o final do capítulo 21. Você tem a impressão que tem dois finais o Evangelho. Provavelmente, os estudiosos dizem, houve um tempo em que o Evangelho terminava no capítulo 20, mas depois São João acrescentou mais um pedaço do Evangelho. Mas ele não acrescentou da cabeça dele, ele acrescentou por obra do Espírito Santo. Toda a Sagrada Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, tem Deus como autor. E esse é um princípio muito importante para a exegese, para a teologia. Todavia, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo ele, Deus, neles, nos homens, e por meio deles, pusessem por escrito como verdadeiros autores, vejam, verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que ele quisesse. Ou seja, Deus faz com que os homens livremente cooperem e escrevam o que ele deseja.
porém eles são livres, certo? E assim como tudo quanto afirma os autores inspirados ou agiógrafos deve ser considerado como afirmado pelo Espírito Santo. Por isso mesmo, se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, o quê? A verdade que Deus, causa da nossa salvação, quis que fosse consignada nas sagradas letras. Por isso, toda Escritura, divinamente inspirada, é útil para ensinar, para arguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, experimentado em todas as obras boas. Então, nesse texto, a gente encontra o conceito de inspiração. Ou seja, Deus age por meio do seu espírito, interior, de um modo interior ao homem, iluminando a inteligência do homem, iluminando a vontade do homem, para que o homem queira cooperar com ele e colabore assim, escrevendo com o seu estilo, com os seus limites, com as suas palavras, com a sua língua humana, aquilo que Deus deseja dizer aos seus filhos, ao povo de Deus, à humanidade, certo? E assim sendo, os autores humanos também são autores verdadeiros, mas o autor primário é Deus. Outro conceito que emerge do texto lido é o da inerrância. O que é inerrância? É a característica, a qualidade da Sagrada Escritura que diz que a Sagrada Escritura, no que concerne às verdades relevantes para a salvação, ela não possui erros. Ou seja, a Sagrada Escritura não possui erros no que concerne às verdades relevantes para a salvação. Claro, Deus ele quer que a Sagrada Escritura seja um caminho de salvação, seja um lugar para que nós nos alimentemos do necessário para percorrer o caminho da salvação, seja um lugar onde a gente experimente a força do Deus vivo para a nossa salvação. Então é claro que ela não pode errar nessa matéria. A Sagrada Escritura não possui erros naquilo que concerne as verdades da salvação, certo? Isso é a característica que nós chamamos de inerrância, tá bom? E aí eu quero fazer algumas observações sobre esses dois elementos que emergem do texto. Primeiro, no nosso ambiente aqui do Brasil, a gente muitas vezes vai numa livraria e encontra com maior tranquilidade livros espíritas, né? E aqui eu não estou querendo polemizar com os nossos irmãos espíritas, não. Respeito a religião deles, apesar de discordar dos fundamentos e de vários elementos dessa religião. Assim como eu acredito que uma pessoa que estuda o espiritismo também discorde de certos elementos, de certos fundamentos, de certas doutrinas católicas. É normal que isso aconteça também, né? Mas se fala muito, né, desse processo que os espíritas apregoam e que dá origem a certos livros, que é o processo de psicografia, né? Ou seja, os espíritos eles agem levando o médium a um êxtase, vamos dizer assim, a incorporar aquele espírito, e aquele espírito então escreve, por assim dizer, por meio da mão do médium, aquilo que ele deseja, né? E aí, vamos dizer, o espírito de um poeta escreve uma poesia, o espírito de um grande literata escreve uma obra de romance, e nesse processo, alguns desses médiuns dizem que eles não estão, vamos dizer, conscientes daquilo que eles estão escrevendo. Eles vão escrevendo mecanicamente. Não conseguem, às vezes, nem ler, porque às vezes o processo é muito rápido, certo? É assim que eles escrevem esse processo.
muitos deles, né? Não todos, assim, eu não sou um grande estudioso no tema, mas já vi alguns testemunhos sobre isso. Esse tipo de processo não condiz com a nossa ideia de inspiração. Porque a inspiração, o Espírito, ele respeita, o Espírito Santo é Deus, viu? Não é uma alma qualquer iluminada por aí, não. É o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele age no homem, não tem incorporação, primeiro. E ele age fazendo com que o homem esteja sempre consciente do que ele está fazendo. O homem não está vamos dizer, num estado de inconsciência. Ele está consciente de que ele está escrevendo a palavra de Deus e ele vai colaborando, ele vai escrevendo, soletrando cada palavra, né? Deus, ele vai respeitando a inteligência, a capacidade linguística do homem nesse processo. Então, que fique bem clara essa diferença, bem clara essa diferença, por favor. Depois, no que concerne... porque Deus respeita a inteligência e a vontade do homem. Tá? Então, e convida o homem a colaborar para que seja um ato humano. Para que seja um ato humano é preciso ter inteligência, consciência e é preciso existir uma adesão de vontade àquele ato. Tá bom? Então não pode ser suspensa a consciência, nem suspensa a vontade do homem naquele ato. Para que seja um ato também humano. Tá bem? De colaboração com a ação do Espírito de Deus. Quanto à questão da inerrância, muitas vezes nas Sagradas Escrituras existem nos estudos dos manuscritos às vezes alguns erros gramaticais. Quem estuda hebraico, grego vai ver isso, erros de concordância, erros às vezes de geografia, erros de alguns costumes culturais. Por exemplo, Lucas não é um judeu, então quando ele vai escrever sobre a vida de Jesus, apesar da grande pesquisa que ele faz, como ele recorda, né, no início do seu evangelho, é normal que ele não conheça algumas coisas e cometa alguns pequenos erros naturais de um judeu, de um pagão que está escrevendo sobre costumes judaicos, certo? Mas esses pequenos erros que podem acontecer, gramaticais, de um nome geográfico, ou de um costume cultural do judaísmo, primeiro, a gente tem que ver se realmente são erros, né? E se realmente for constatado que esses erros, vamos dizer, remetem ao texto original, porque a gente tem que lembrar que a gente não tem os textos originais. A gente tem uma série de manuscritos de tempos diferentes, século II, século III, trechos do século... Aí, grandes coleções de textos do Novo Testamento, por exemplo, a gente tem do século III, século IV, principalmente século IV, né? Mas a gente tem um belo Novo Testamento lá no Vaticano, tem um belo Novo Testamento do Sinai, que está hoje boa parte dele lá em Londres. Então, são textos, manuscritos que existem de séculos diferentes, com tradições diferentes também. E isso faz com que o estudo dessa busca do texto original seja um desafio para os estudiosos, né? Seja um desafio para os estudiosos. A gente não tem o texto original que saiu da mão de Lucas, por exemplo. A gente tem várias versões do Evangelho de Lucas que foram produzidas, né, copiadas, transmitidas em séculos diferentes, em lugares diferentes, né? E às vezes tem diferenças. Imagine você copiar à mão um texto enorme como o Evangelho de Lucas, em grego. É claro que uma letrinha ou outra sai diferente, uma palavra falta numa determinada cópia. E esses errinhos, a maioria deles são erros de cópia. Tá? Mas se, por exemplo, houvesse erros desse tipo nos textos originais, esses errinhos não seriam erros relativos à verdade salvífica. Seriam aqueles errinhos próprios de quem pega uma caneta, como Deus usando o homem, e essa caneta, não sendo perfeita, às vezes sai um pouquinho de tinta mais para um lado, um pouquinho de tinta mais para o outro. Respeitando a inteligência do homem, o homem às vezes pode escrever com uma grafia errada um nome.
pode conjugar de um modo errado um verbo. Até porque muitos, não é que todos fossem formados, né, PhD em língua hebraica, em língua grega. Eram homens de fé, eram homens que aderiam a Deus e buscavam cumprir da melhor forma possível a vontade de Deus. Tá certo? Então, entendam que essa inerrância da Sagrada Escritura é relativa às verdades da salvação. Tá bom? Então, a maioria dos errinhos que a gente tem de nome, de costume, de gramática, de concordância verbal, muito provavelmente são frutos da história de cópias, das cópias que foram feitas dos textos originais. Agora, se tiver algum erro, se algum dia a gente provar, tem erro lá no original de Lucas, isso, tá errado. Então, esses erros não tocam, digamos, o conteúdo da salvação propriamente dita. Mas esses erros mostram a misericórdia de Deus, que usa homens que são falhos, que podem errar na hora de escrever uma palavra, que podem errar na hora de escrever um nome, que podem errar na hora de descrever um costume judaico. Tá bom? Espero que isso também fique claro para vocês. Agora nós vamos tratar de um outro ponto muito interessante também, que é importante a gente conhecer, que são os sentidos da Sagrada Escritura. Tá bom? Antes de fazê-lo, eu falei um pouquinho do cânon do Antigo Testamento. Vale a pena lembrar que o Novo Testamento tem 27 livros, né? Então 46 mais 27 são 73 livros. Então a Bíblia, essa pequena biblioteca, né, tem 73 livros. Então não deixe que ninguém diga, você só tem um livro que fala de Jesus. Não. Sobre Jesus nós temos, além dos livros do Antigo Testamento que profetizam Jesus, preparam para Jesus, os 46 livros, cada um tem uma época, foi feito numa época diferente, por um autor humano diferente, mas todos com o autor primário, o autor primeiro, que é Deus, né? Como a gente já explicou. Nós temos 27 livros do Novo Testamento, cada um escrito por autores diferentes também, né? Temos São Paulo, temos São João, temos Mateus, temos Marcos, né? Temos Judas. Então são 27 escritos, cartas, evangelhos, o livro do Apocalipse, bilhetes, né? Tem uma carta pequenina que é Filemon, que alguns brincam que é quase um bilhete, né? Mas que é muito importante porque também é a palavra de Deus e diz algo muito importante para nós também, sobre o projeto de Deus para a nossa salvação. Então, meus queridos, nós temos essas obras todas que falam de Jesus Cristo, não é uma obra só. Foram escritos em lugares diferentes, em épocas diferentes, por autores diferentes, e foram, num determinado momento, reunidos, esses escritos do Novo Testamento, e reconhecidos pela Igreja como sendo, né, o corpo do Novo Testamento, né? Aqueles livros que podiam ser lidos na liturgia eucarística dos cristãos, dos primeiros cristãos. Então podiam ser lidos porque não era um texto qualquer, era um texto inspirado pelo Espírito Santo, certo? Então pouco a pouco vai sendo feito esse discernimento, vão surgindo listas de livros que podem ou que não podem ser lidos na liturgia, né? E muitos evangelhos que circulavam, por exemplo, no final do segundo, início do terceiro século, não fazem parte dessa lista. São os apócrifos, são livros que têm o seu valor, contam coisas que talvez sejam até interessantes, mas que também, junto com essas coisas interessantes, também trazem elementos que a Igreja não reconheceu como inspirados pelo Espírito de Deus. E aí em alguns deles tem influências heréticas, né, como o gnosticismo, como o docetismo, né, que são, e aí eu remeto também para o nosso curso de Cristologia
se você quiser conhecer um pouco mais sobre o docetismo ou o gnosticismo, por exemplo, tá bem? Então, bom, então são 73 livros, é uma pequena biblioteca. Então é muito bonito a gente ver a Sagrada Escritura desse modo. E aí, claro, com o passar do tempo, né? Imaginem que cada livro desses era muitas vezes escrito em pergaminhos, ou então em papiros, e esses pergaminhos eram caríssimos, e as sinagogas muitas vezes não tinham todos esses livros nas suas, vamos dizer, nas suas coleções, né, de escritos. E aí as pequenas comunidades cristãs muitas vezes também não tinham todos esses livros nas suas coleções para serem lidos na liturgia. Eram textos que às vezes eram até emprestados de uma comunidade para outra para serem lidos, e que é com o tempo, com o passar do tempo, que esses livros vão chegar a todas as comunidades cristãs. E é claro, com Gutenberg, já estamos falando ali, né, do final do século XV, nessa passagem para o século XVI, com Gutenberg, que com a invenção da imprensa, né, da tipografia, vamos chamar assim, é que as primeiras Bíblias são impressas como a gente conhece, né? E é claro que a difusão da Sagrada Escritura vai ser tremenda a partir disso. Antes disso, já nos mosteiros, né? Os livros vão ser todos costurados, vamos dizer assim. Essas cópias que vão ser feitas dos manuscritos vão ser encadernadas. Então vão surgir os primeiros códex, né? Então esses cadernos que contêm, digamos, a Sagrada Escritura, obras artísticas feitas manualmente, à mão, né? Manuscritas, e com desenhos, muitas vezes, nas primeiras páginas, algumas letras também rebuscadas, né? Em cada página ou no início de cada livro. Então nós temos verdadeiras obras-primas, mas elas são poucas e caras, né? Não dá para todo mundo ter uma Bíblia em casa, né? Na época. Então vai se tornar possível isso a partir de Gutenberg. A partir do século final do XV, início do XVI, é que vai se tornar, vai se reduzir o custo para a impressão de uma Bíblia. E aí ter uma Bíblia numa biblioteca de uma família vai se tornar, isso vai se tornar possível a partir de Gutenberg. Senão a gente tem que falar de famílias muito ricas que podiam ter uma Bíblia manuscrita nas suas bibliotecas, né? Bem, então vamos falar dos sentidos da Sagrada Escritura. O Catecismo da Igreja Católica, né, essa obra aqui fantástica, né, magisterial, né, que foi um pedido, né, do Papa São João Paulo II, né, ele que organizou, no desejo também de propor a toda a Igreja uma síntese da doutrina católica, né, da fé católica, do objeto da fé católica, e sempre em harmonia, né, com a tradição da Igreja e o último dos concílios, também o Vaticano II, e que foi organizado, os trabalhos foram organizados pelo cardeal, então, Ratzinger, né, que era o prefeito para a congregação da Congregação para a Doutrina da Fé. E teve inúmeros cardeais e teólogos que participaram desse monumento, que a gente pode chamar, que é o Catecismo da Igreja Católica, o monumento da teologia, o monumento da doutrina católica. Ele está dividido em 4 partes, como a gente sabe, eu imagino que você saiba. Nós temos na primeira parte, vamos dizer, o credo, dividido em certas afirmações fundamentais e explicado, né, e bem explicado, diga-se de passagem, com a ajuda das fontes da teologia, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, padres da Igreja, doutores da Igreja, e, é claro, o magistério ao longo desses 2000 anos de Igreja Católica. Logo depois nós temos a liturgia, né, a parte litúrgica,
né, os 7 sacramentos. E na terceira parte nós temos então a vida moral da igreja, como a igreja deve viver, né? Como cada cristão deve viver a sua fé no dia a dia, na sua família, no seu trabalho, na sociedade em que está inserido. E finalmente temos a quarta parte, que é a da oração. O esquema é o mesmo do catecismo dito tridentino, que é o catecismo que foi organizado depois do Concílio de Trento, para ajudar os párocos da época a enfrentarem a onda, né, do protestantismo que se propagava em várias regiões da Europa. Então os párocos eram pessoas muito simples, na maioria das vezes, na maioria dos casos, e não tinham frequentado, muitas vezes, uma escola formal, né, para se tornarem padres, mas tinham aprendido o ofício morando, muitas vezes, com outros sacerdotes. Esses sacerdotes não tinham a formação teológica à altura do desafio. E por isso a linguagem do Catecismo de Trento é uma linguagem muito simples, dirigida aos párocos, mas muito correta, e com todo o conteúdo necessário para ajudá-los a formar o povo contra os erros do protestantismo. Como eu disse, a estrutura é a mesma, são divididas em 4 partes, que seria no que nós cremos, a fé crida, né, o conteúdo da fé, vamos dizer, apostólica, o credo, vamos chamar assim também, podemos chamar assim também. Depois, a fé celebrada, a fé que se torna celebração litúrgica sacramental. Terceira parte, a fé vivida, a fé que deve se encarnar na nossa vida, né? E finalmente a fé que se transforma em oração, que faz o homem rezar. A oração é uma expressão da nossa fé, e a nossa fé, por outro lado, ela vai sendo alimentada também, fortalecida pela nossa oração. Então, é o quarto momento, né? A quarta parte do catecismo. Então, no Catecismo da Igreja Católica, logo no início, né, do número 115 ao número 119, se trata, né, dos sentidos da Sagrada Escritura. Então, segundo uma antiga tradição, podemos distinguir 2 sentidos da Escritura, o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido em sentido alegórico, moral e analógico e anagógico. A concordância profunda entre os 4 sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. Então, vejam, se fala de uma antiga tradição, sem dar maiores detalhes. Essa antiga tradição, a gente pode dizer que ela está presente, já está presente, na escola de Alexandria. E pensemos aqui um pouco nos padres da Igreja, em alguns escritores eclesiásticos célebres, como Clemente e Orígenes. Então, Orígenes, por exemplo, o grande nome do período patrístico, ele, nos seus escritos, ele que é um grande estudioso da Sagrada Escritura, ele já deixa claro que a Sagrada Escritura tem 2 sentidos fundamentais. O primeiro é o sentido literal. Então, o sentido literal seria o que a letra está dizendo. E o segundo é a interpretação espiritual que o cristão deve fazer do sentido literal, que seria o sentido espiritual. Então, o sentido literal é comparado um pouco à humanidade do Cristo, aquilo que a gente toca do Cristo. Mas Cristo não é só homem. Quem é o sujeito que age por meio da humanidade? É o Verbo que se encarnou. Então, a experiência com o homem, Cristo, conduz a experiência com o próprio Deus, já que o homem Cristo é o Deus encarnado, né? Então, Deus se encarnou, se fez homem, mas a pessoa de Jesus Cristo é a pessoa divina que se fez homem. Então, ele compara um pouco
a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus com esses dois sentidos. Então, o primeiro sentido literal, aquilo que está escrito, seria como se fosse a carne. Né? Aquilo que eu posso tocar, que eu posso ver, que eu posso estudar gramaticalmente, sintaticamente. Que eu preciso estudar o grego, o hebraico, para conhecer o sentido literal. A história, a cultura bíblica, tá? A exegese. Mas existe um sentido espiritual mais profundo. Deus quer nos dizer algo através daquele texto. Deus quer realizar algo na nossa vida através daquele texto. Tem uma presença espiritual naquele texto. De uma verdade espiritual que quer se revelar e que quer agir na nossa vida, transformar a nossa vida. Então, existe o sentido literal, o sentido espiritual. Isso já é claro para Orígenes. Tá bom? Então, é o nome dessa tradição antiga. E isso se encontra já, de certo modo, também na exegese judaica. Se a gente pegar lá em Alexandria um certo Filon de Alexandria, que é um estudioso da Sagrada Escritura, provavelmente muito conhecido de Orígenes, né? Ele já propõe exatamente isso. Como judeu, ele lê a Sagrada Escritura dessa forma. Tem um sentido literal e um sentido espiritual. Tá certo? Porém, no decorrer do tempo, e de modo especial na Idade Média, com os monges, né, dentro do monaquismo beneditino, depois, mais tarde, no século XII, cisterciense e cartucho, nós temos uma evolução dessa ideia, né? Ou seja, o sentido espiritual vai ser subdividido. E se chega assim a uma formulação que encontra, como você pode ver no Catecismo da Igreja Católica, na figura de Agostinho de Dácia, vamos dizer, uma frase que resume o significado desses sentidos aí, né? Então vamos ler logo essa frase, antecipando. Essa frase se encontra no Catecismo número 118. Litera gesta docei, quid credas alegoria, moralis quid agas, quotendas anagogia. Traduzindo, o Catecismo nos ajuda a traduzir essa bela frase latina. A letra, o sentido literal, nos ensina o que aconteceu, o fato que aconteceu, que está sendo descrito, por exemplo. A alegoria, o que devemos crer, aquilo que deve ser objeto da nossa fé. O sentido moral, o que devemos fazer. O sentido anagógico, ou a anagogia, para onde devemos caminhar. Então, essa frase está ligada à figura de Agostinho de Dácia. Era um dominicano do século XIII, ali da atual Dinamarca, né? Ali da atual Dinamarca. E esse dominicano, ele escreveu, a gente sabe, pelo menos 2 obras. Uma obra está perdida, que é um compêndio breve de teologia. Então se sabe que ele escreveu, mas a gente não tem esse texto. Mas ele escreveu uma outra obra que é Rótulos Pugilares. Essa obra, né, que é citada no Catecismo, na verdade ela é uma espécie de resumo de tudo aquilo que um dominicano na época, né, a congregação ainda era jovem na época, deveria saber para viver bem a sua missão de pregador da palavra de Deus. Então é uma obra que fala, né, sobre essa missão de pregar a palavra de Deus e trata então dos sentidos da palavra de Deus. E é nesse contexto que ele escreve essa frase, né? Ok? Bem, então o sentido literal é aquele que é expresso, né, que está claro no texto propriamente dito, que a gente encontra na Sagrada Escritura. E ele é objeto do estudo exegético, né?
a gente tem que buscar interpretar esse texto da melhor forma possível, contextualizando, comparando com outros textos, analisando toda a semântica de cada palavra, a sintaxe, né, a formação etimológica dos termos. É um estudo muito importante, todo este. Mas é importante também que a gente lembre que o sentido literal deve ser como fundamento da casa. Então, o sentido espiritual, ou que pode ser subdividido em 3 sentidos, como a gente já disse e vai aprofundar logo mais, esse sentido espiritual ele não pode estar destacado do sentido literal. Ele tem que se basear, ele tem que estar fundamentado no sentido literal, né? E Santo Tomás de Aquino diz isso muito claramente, né? Isso é citado aqui no Catecismo da Igreja Católica, na primeira parte da Suma Teológica, questão 1, no artigo 10º, ele diz: Omnes sensus fundantur super literalem. Ou seja, todos os outros sentidos devem se fundar sobre o sentido literal. Então, não pode se afastar do sentido literal. Então, a gente não pode deslizar na maionese e começar a oferecer a um texto um sentido espiritual que não tem nenhuma conexão com o sentido literal daquilo que está sendo dito, ou que às vezes até contradiz o sentido literal, né? Então é preciso que o sentido literal realmente esteja na base, né? Não se perca nessa busca do sentido espiritual. Tá? Então o sentido espiritual, então, ele pode ser subdividido em 3, né? Nessa tradição que vai se afirmando ali na Idade Média, com o nascimento das escolas monásticas e das primeiras universidades, e que está muito bem apresentado nessa frase que a gente já leu, de Agostinho de Dácia, esse dominicano dinamarquês. Então o sentido alegórico seria aquela compreensão mais profunda dos acontecimentos. Seria colher daquilo que está sendo dito aquilo que deve ser objeto da nossa fé. Por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica fala do episódio de Moisés que conduz o povo de Deus a passar pelo Mar Vermelho. E esse episódio da vida de Israel é entendido por nós cristãos como uma preparação para o ministério de Jesus e particularmente para Jesus, que vai instituir pelo batismo um novo povo, né? Então existe essa leitura possível. Deus quer conduzir o seu povo a passar por águas que vão conduzi-lo a uma nova vida. Que águas são essas? Não são as águas propriamente ditas do Mar Vermelho, né? Não é que para a gente se salvar a gente tem que ir lá no Egito, passar pelo Mar Vermelho para poder ter uma vida nova. Mas o batismo é prefigurado, é preparado, é profetizado por esse episódio da vida de Israel. As águas do batismo são, na verdade, o verdadeiro Mar Vermelho, que separam a vida antiga, a escravidão do pecado, da vida nova. Uma vida conduzida por Deus, uma vida que conduz a uma experiência com Deus que vai nos levar para a Terra Santa, que vai nos levar para a nossa pátria definitiva, tá certo? A nossa salvação. Então isso seria uma ideia, por exemplo, de sentido alegórico. Sentido alegórico seria essa fé que nós devemos ter a partir da Sagrada Escritura. No que devemos crer? Devemos crer que já no Antigo Testamento está se preparando a missão de Jesus e o batismo como um elemento dessa missão de Jesus em prol, né, em favor da salvação de todos os homens. Então esse seria o sentido alegórico. O sentido alegórico, ele está claramente, pela nossa fé, ele está muito ligado à pessoa de Cristo.
Então, normalmente, ele tem uma conexão profunda com a pessoa de Cristo e com o operar salvífico de Cristo. O sentido moral, eu creio que seja mais fácil da gente entender, é a partir do texto a gente se perguntar, e agora, como é que eu devo viver a minha vida do dia a dia, a minha vida familiar, a minha vida sexual, a minha vida social, a minha vida política, a minha vida econômica, concretamente, o que eu devo fazer? Então, a Sagrada Escritura pode ser interpretada como fonte de discernimento, né, de luz para a minha vida moral. A minha vida moral pessoal, minha vida moral social também, né? Todos os aspectos dela. Então, os acontecimentos relatados na Escritura devem nos conduzir a um justo agir. Eles foram escritos como advertência para nós. 1 Coríntios 10, 11. Então, a gente deve sempre se confrontar com a Sagrada Escritura antes de tomar uma decisão, para que ela realmente, como o Salmo 118 recorda, né, seja luz para os nossos passos, seja uma lâmpada para o nosso caminho. O terceiro sentido é o sentido subsentido, né? É o sentido anagógico, sempre sentido espiritual, né? O alegórico, o moral, e agora o anagógico. O anagógico é o sentido, a gente poderia dizer, escatológico. Para onde estamos caminhando? Estamos caminhando na direção da plenitude da vida. Estamos começando a viver essa vida nova aqui na Terra, em Cristo Jesus. Mas estamos caminhando na direção da plenitude da vida. Assim como a palavra Jerusalém, em hebraico, Yerushalayim, Aim, no final, tem um dual no hebraico. E esse dual, muitas vezes, os rabinos interpretam dizendo que significa que existem duas Jerusaléns, a Jerusalém da terra e a Jerusalém do céu. É um pouco essa ideia que a gente deve ter nesse sentido anagógico. Ou seja, o sentido literal, ele nos ensina como a gente deve agir aqui na terra, o sentido moral, mas ele nos remete no caminho para a Jerusalém celeste, nos remete na direção do céu também. Tem essa dimensão escatológica da palavra de Deus. Assim, quando eu leio, por exemplo, que Jesus instituiu a Eucaristia, isso revela, sentido alegórico, que Jesus está presente na Eucaristia de corpo, sangue, alma e divindade, que a Eucaristia deve ser celebrada todo domingo, que é o centro da vida da igreja, né, porque querida por Cristo, a liturgia da Eucaristia deve ter um lugar central na nossa vida eclesial. Fazer isto em memória de mim, é memorial, né? Essa ideia de memorial significa uma presença real, verdadeira de Jesus no aqui, no agora da celebração da comunidade, né? Que celebra devidamente, né? A Sagrada Eucaristia. Mas, pensem bem, a Eucaristia também nos diz como devemos agir. Se nós somos, né, e São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, fala disso, se nós somos uma igreja que celebra a Eucaristia juntos, nós somos um só corpo, comemos do mesmo pão, que é Cristo, bebemos do mesmo cálice, que é Cristo. Como é que nós podemos aceitar tanta disparidade entre nós, econômica, social? Por que uns têm muito e outros não têm nada? Não seria eucarístico partilharmos os nossos bens? Não era assim que os primeiros cristãos viviam? Então a partilha de bens, a esmola, o cuidado com os mais pobres, também é uma consequência da vida eucarística. Estamos aqui falando um pouco do sentido moral também, já aqui. Mas a Eucaristia é o início de uma relação maravilhosa com Deus, que nos alimenta com o próprio Cristo, que nos transforma em Cristo pela Eucaristia, mas que nos conduz para o céu, aonde lá no céu um dia nós vamos viver o banquete eterno, né, as núpcias do Cordeiro, né, como diz o Apocalipse, num festim sem fim, uma festa sem fim, né, um banquete que já é anunciado lá no profeta Isaías e que também está presente, né, nas parábolas de Jesus e no próprio livro do Apocalipse. Então tem um sentido anagógico também, ou escatológico.
A Eucaristia tem uma dimensão de nos preparar, antecipando um pouco o céu para nós aqui agora, nos prepara para o banquete celeste. Tá bom? Então, que seria o sentido anagógico, por exemplo. Então, dito isso, acho que deve ter ficado claro já para vocês que a beleza, né, desses sentidos da Sagrada Escritura. Queria terminar citando aqui, né, ainda o Catecismo. Cabe aos exegetas trabalhar de harmonia com estas regras, porém entender e expor mais profundamente o sentido da Sagrada Escritura. Então o exegeta, na verdade, ele não deveria ficar só no sentido literal, ele deveria recordar o sentido espiritual também, e essa tripla partição, essas três dimensões do sentido espiritual que a gente acabou de explicar também. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, né, que tem o divino mandato e o ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Então Santo Agostinho recorda isso. Quanto a mim, não acreditaria no Evangelho se não me movesse a isso a autoridade da Igreja Católica. Então o Santo Agostinho recorda, e é importante a gente lembrar isso, que o Novo Testamento foi escrito já como fruto da sagrada tradição. Os apóstolos não esperaram o Novo Testamento para pregar o Evangelho. Eles começaram a pregar o Evangelho, transmitindo aquilo que eles tinham recebido do próprio Cristo, visto, tocado, experimentado do próprio Cristo. E é a partir dessa tradição oral que vai se constituindo o núcleo daquilo que hoje a gente chama de Novo Testamento. Então os livros vão sendo escritos, inspirados pelo Espírito Santo, a partir dessa pregação oral do Evangelho, né, a partir desses ensinamentos orais dos apóstolos. Né? Então tem um momento oral que antecede o momento escrito. Então a Sagrada Tradição, no fundo, é o ambiente no qual vai surgir a Sagrada Escritura, para que fique bem claro. E por isso Santo Agostinho diz que, e justamente foi o magistério da Igreja que vai dizer, esses livros aqui fazem parte do cânon do Novo Testamento, podem ser lidos na liturgia. Então ele coloca a autoridade da Igreja como elemento essencial para que a gente acolha um livro como Sagrada Escritura, para que a gente possa aderir a um livro como fazendo parte da Sagrada Escritura, né? Um livro como sendo Evangelho. Tem que ter a autoridade da Igreja que diga, esse livro aqui realmente, esse aqui é Evangelho. E a gente sabe que tem os evangelhos apócrifos que não são Evangelho, não são lidos na liturgia, que não têm o mesmo valor porque não foram objeto da inspiração divina. Tá? Então essa frase de Agostinho é muito importante para a gente entender, né, o papel, né, do magistério da Igreja Católica, naquilo que concerne especialmente o Novo Testamento, mas a gente pode dizer a Bíblia toda, porque a Igreja Católica também vai reconhecer a tradução da 70 como a sua tradução oficial, ou seja, os livros da 70 como os livros inspirados do Antigo Testamento. Né? E até Lutero ninguém questionava isso. E da mesma forma vai reconhecer os 27 livros do Novo Testamento como sendo os textos inspirados. A gente sabe que Lutero até pensou em colocar um livro ou outro para fora do cânon do Novo Testamento. Ainda bem que não fez. Bem, então falamos dos sentidos da Sagrada Escritura, agora vamos falar um pouquinho também para a nossa vida, né, de como a gente deve rezar com a Sagrada Escritura, ler de um modo orante a Sagrada Escritura. E aí eu vou falar um pouquinho agora de um método que se chama Lectio Divina, leitura divina, que está descrito de um modo muito bonito aqui nessa obra de Guigo II, o Cartucho. Essa é uma obra aqui escrita em latim, primeiramente, né? Então essa edição aqui da Source Chrétienne, das fontes cristãs, traz o texto original em latim e do lado a tradução em francês. Tá? E Guigo ele vai sistematizar o método que já estava sendo usado, né, pelos monges quando ele se vê como abade da grande Chartreuse, né, da grande Cartucha.
desse monumento da arquitetura e da espiritualidade cristãs na França. Então, nessa obra A Escada dos Monges, existe um capítulo que ele dedica aos 4 degraus da escada espiritual. E depois ele vai descrever cada degrau. Os 4 degraus são a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Vejam, meus queridos irmãos, aqui estão os 4 passos da Lectio Divina, né? Então, esse monge, ele é do final do século XII. Então, no final do século XII já existe, de modo sistematizado, provavelmente já era usado esse método antes, esses 4 passos que compõem a Lectio Divina, a leitura espiritual, divina da Sagrada Escritura, uma leitura orante da Sagrada Escritura. O primeiro passo da Lectio Divina, e aqui eu remeto para um texto do Magistério, Bento XVI, a exortação apostólica pós-sinodal, Verbum Domini. Depois de um sínodo sobre a palavra de Deus, o Papa Bento XVI escreve uma exortação apostólica pós-sinodal, na qual ele fala da importância da Lectio Divina. E ele diz, nessa exortação, que ao longo do sínodo, muitas vezes se falou da importância de se abordar a Escritura de um modo orante. Os padres sinodais estavam preocupados com este elemento e recordavam em vários momentos que era preciso se aproximar da Sagrada Escritura com humildade, com espírito de oração, para se alimentar da Sagrada Escritura. Lembrem que Agostinho, ele recorda nas suas confissões que ele tentou se aproximar da Sagrada Escritura quando ele estava em Cartago estudando, mas ele diz que ele era muito orgulhoso, né? E muito orgulhoso ele não conseguiu entender muita coisa da Sagrada Escritura. E aí justamente a palavra de Deus se cumprindo. Deus, ele se revela de um modo, vamos dizer, muito generoso aos humildes e resiste aos soberbos. Então é preciso ter humildade, é preciso ter, sabendo que a Sagrada Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo, é muito inteligente que a gente peça o Espírito Santo para rezar com a Sagrada Escritura, para entender a Sagrada Escritura. Recorra ao mesmo Espírito que inspirou os autores humanos, certo? Que esse Espírito que garante a divindade, né, da Sagrada Escritura, essa autoria divina da Sagrada Escritura. Então, meus queridos, é importante que a gente reze, peça ao Espírito Santo, claro, antes da gente ler a Sagrada Escritura e buscar se alimentar dela, buscar nela a verdade que nós estamos precisando. Então, o primeiro momento é o momento da leitura, o Papa recorda, né? Que os padres sinodais falam muito da Lectio Divina, mas que é importante recordar que o primeiro momento dessa leitura orante é o momento da leitura, né? E é importante, então, prestar atenção no texto, ver o que exatamente o texto está dizendo, né? O que exatamente o texto está propondo, né? E isso é muito importante. E aí, a partir disso, podemos passar para os outros degraus, né? Que o segundo degrau é a meditação. E aí a meditação, depois da gente ter feito uma boa leitura, ler 2, 3 vezes o texto que a gente está se propondo, por exemplo, uma parábola de Jesus ou um capítulo do Evangelho de São Mateus, por exemplo. A gente depois deve fazer a seguinte pergunta: o que Deus quer me dizer através desse texto? Na leitura, eu pergunto, no fundo, o que o texto está dizendo? O que o texto diz? Eu busco entender o texto, as partes do texto, os principais personagens do texto, as principais ações que aparecem no texto.
Mas no segundo momento eu pergunto o que Deus quer me dizer através desse texto. Eu começo a buscar o sentido espiritual, né, por assim dizer, desse texto. E eu preciso muito do Espírito Santo para isso, claro. E aí Deus pode me falar, por exemplo, que hoje Ele quer me convidar a ser mais humilde, a deixar de lado o meu orgulho, a confiar mais na sua providência divina, a ser menos individualista, a olhar mais para o pobre que precisa, que está próximo de mim, né? Então Deus pode querer me falar algo. Eu tenho que estar nessa sintonia espiritual com o Espírito de Deus para poder escutar o que Deus quer me dizer através daquele texto que eu estou lendo, né? Claro, na medida que eu entendo aquilo que Deus quer me dizer, eu vou dar uma resposta a Deus. Deus está me falando, me pedindo para ser mais humilde. Eu posso, por exemplo, responder dizendo: Senhor, você sabe o quanto eu sou orgulhoso, eu reconheço a minha pobreza, reconheço que eu sou pouco humilde, peço perdão e me comprometo, Senhor, a abrir meu coração hoje. Me ajuda hoje, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, dos santos, a ser mais humilde. Eu estou dialogando com Deus. Então, depois que a gente escuta a voz de Deus, o que Deus quer me dizer, a meditação, começa a orácio. Eu começo a responder a Deus. E muitas vezes essa orácio, né, a oração, vira um diálogo. Depois da léxio, da meditácio, na orácio, eu tenho esse momento de conversar com Deus. E pode ser que, dizendo algo para Deus, Deus me diga mais alguma coisa. E eu vou responder ainda mais uma vez a Deus. Então é um momento de oração. Santa Teresa d'Ávila fala da oração como sendo um diálogo, né, de amizade com Deus. Então o Papa ele vai descrevendo isso, né, no número 86 dessa exortação, dizendo que, descrevendo cada um desses passos, entendeu? Ele vai dizendo assim: quero ainda lembrar brevemente os seus passos, os passos da Lexio Divina. Começa com a leitura, que suscita a interrogação sobre um autêntico conhecimento do seu conteúdo. A pergunta da leitura é: o que diz o texto bíblico em si? Sem este momento, corre-se o risco que o texto se torne somente um pretexto para nunca ultrapassar os nossos pensamentos. A gente ficar na mesma das nossas concepções. Não, a Sagrada Escritura nos enriquece, contradiz algumas coisas que nós pensamos, corrige, recorda coisas que estão esquecidas na nossa vida. Então a gente deve se deixar interpelar pelo texto, né? Depois a gente pergunta, né, o que Deus me diz através desse texto, né? O que esse texto está querendo me dizer, o que Deus está querendo me dizer através desse texto. É o momento da meditação. E finalmente a oração, ainda não finalmente, mas logo depois a oração o Papa diz, o que nós dizemos ao Senhor, qual a nossa resposta a essa palavra. O quarto passo, descrito por Guigo II, na tradição monástica, que está se popularizando sempre cada vez mais, entre os leigos também, e entre os religiosos, entre os leigos, e espero entre os clérigos e entre todos, né? É a contemplação. Então a experiência da contemplação é a experiência de a gente deixar Deus nos dar a graça para a gente viver aquilo. Então se eu estou pedindo a graça de viver a humildade, é o momento, depois de ter dito que eu quero viver a humildade, de silenciar, de prestar atenção naquela presença de Deus que está dentro de mim, que está na palavra, que está me envolvendo, esse Deus que me acolhe, que me ama, desse Deus que quer me dar a graça para poder viver aquela palavra naquele dia. E é essa experiência de contemplação amorosa, onde eu contemplo com amor essa presença de Deus, e esse Deus que amorosamente me oferece o que eu preciso para viver essa palavra. Vai agir no silêncio, né? Talvez sensivelmente, fazendo-me perceber alguma coisa de sensível
de que ele está me dando aquela graça ou não. Ele pode me dar uma grande alegria para eu sair dali com muita alegria, viver a caridade, ou não. Ele vai me dar a graça para que eu viva a caridade de um modo sóbrio, mais sóbrio. Né? Então, é o momento da gente contemplar essa presença de Deus, que é eficaz, que é transformadora, que vai me dar o que eu preciso para viver a palavra de Deus. Né? Então você pode aprofundar isso com as palavras do Papa Bento XVI, certamente que essas palavras vão enriquecer muito mais você do que as minhas pobres palavras aqui, que tentam traduzir um pouquinho daquilo que é a beleza da Lexio Divina para vocês que estão nos acompanhando nesta aula. Tá bem? Então aqui a gente falou um pouquinho da Lexio Divina, desse método orante, que já desde o século XII está sistematizado pela figura de Guigo II e que se propõe como uma escada espiritual para a gente crescer na experiência com Deus. Leitura, Lexio, meditação, meditácio, oração, horácio e a contemplação, a contemplácio. Tá bem? Se você quiser completar esse estudo sobre a importância da Sagrada Escritura como fonte da teologia, eu sugiro que você pegue de novo a Optatum Totius, número 16, que ensina como deve ser ensinada a teologia dogmática na formação dos futuros presbíteros, e que diz que todos os tratados da teologia dogmática devem partir da Sagrada Escritura. Base, sempre, Sagrada Escritura. Aí depois se fala dos padres da Igreja, do Ocidente, do Oriente, depois da história da teologia. Deve-se ter uma leitura também mais especulativa, né, junto com o elemento histórico, uma leitura mais especulativa também dos mistérios que estão presentes no tratado. E o modelo, então, é São Tomás de Aquino, né, que é o único santo citado nesse parágrafo da Optatum Totius. E depois se fala das relações, né, desse tratado com a liturgia, com a vida eclesial, com a pastoral e etc. Né? Com a história, né? A história também do dogma, ela deve ser sempre iluminada pela história da igreja também, isso, e a história geral também, isso é um elemento também importante. Bem, mas se você também quiser, você pode ler na Dei Verbum, a partir do número 21, o capítulo 6, que fala da Sagrada Escritura na vida da igreja. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui. No número 21, se diz que a igreja venera a Sagrada Escritura. É um tema que a gente já tratou. Por ser a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, teria a mesma fonte e o mesmo fim. As duas são igualmente recebidas e veneradas. Né? Mas aqui no capítulo 6, no número 21, se fala desse modo com o qual a igreja deve venerar a Sagrada Escritura. Né? Nós não somos, entendamos bem, uma religião do livro. Nós somos uma religião que nasce da experiência com a pessoa de Jesus Cristo. Então, um analfabeto, mesmo não lendo a Sagrada Escritura, ele pode ser santo. Certo? Por quê? Porque é a experiência com Jesus Cristo que nos salva, que nos santifica. Mas é claro que no projeto salvífico de Deus, a Sagrada Escritura tem um papel essencial dentro dessa revelação, para que essa revelação chegue a todos os homens. Então a Sagrada Escritura traz aquilo que é a palavra de Deus escrita, inspirada pelo Espírito Santo e com a colaboração dos hagiógrafos, como a gente já explicou. Então ela deve ser venerada, assim como, né, de um modo semelhante ao modo com o qual a gente venera o corpo do Senhor na Eucaristia. Modo semelhante não quer dizer literalmente igual. Semelhante é uma coisa, igual é outra. Existe uma analogia. É claro que na Eucaristia tem uma presença substancial de Jesus. Então a gente adora Jesus sacramentado. O católico ele não se dobra diante da Bíblia e adora a Bíblia como se fosse o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo.
Mas um católico venera com todo amor a Bíblia por saber que ali está presente a palavra de Deus. Ali ressoa o próprio Cristo. E aí nós adoramos o Cristo e por isso veneramos de todo o nosso coração a Sagrada Escritura, adorando o Cristo que nos fala através da Sagrada Escritura. Certo? Então, que fique clara a diferença. Lembra-se também que a Sagrada Escritura, junto com a Sagrada Tradição, são a regra suprema da nossa fé. Que elas são inspiradas pelo próprio Deus e que, no caso da Sagrada Escritura, ela foi escrita para que essa palavra de Deus chegasse a todos os homens através dos apóstolos e dos seus sucessores. É preciso, pois, que do mesmo modo que a religião cristã, também a pregação eclesiástica seja alimentada, dirigida pela Sagrada Escritura. Então, os padres, os bispos, devem pregar a partir da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura deve ser, digamos, a base escriturística de toda a nossa pregação. Certo? É claro que a gente pode usar a imitação de Cristo, pode usar um livro de Santo Agostinho, mas a base da nossa pregação deveria ser a Sagrada Escritura. Certo? A palavra de Deus, ela se diferencia de toda e qualquer outra palavra humana. A imitação de Cristo é um texto muito importante, mas não é, entendamos, palavra de Deus. É uma palavra piedosa, uma palavra que remete a Deus, mas não foi inspirada pelo próprio Deus com os textos da Sagrada Escritura. Então a gente deve colocar a Sagrada Escritura sempre acima de qualquer outro texto de piedade, qualquer outro texto espiritual que a gente possa ler. Depois se fala das traduções, que devem ser feitas com muito esmero, e a gente deve lembrar isso, né, que os textos do Antigo Testamento foram escritos originalmente em hebraico, alguma coisa em aramaico, alguma coisa em grego. E os do Novo Testamento foram escritos em grego. Tem algumas palavrinhas ali em aramaico. Mas, assim, fundamentalmente em grego o Novo Testamento. E esses textos foram, por São Jerônimo, traduzidos para o latim, a pedido do Papa Damaso, né? E numa obra monumental que a gente chama de Vulgata. Mas essa não é a única tradução, apesar de ser a mais importante, certamente, para a língua latina. Se fala da importância também da tradução do hebraico e do aramaico para o grego, feita lá pelos judeus de Alexandria, que é a tradução da 70. Então tudo isso está no número 22. Aí da Dei Verbum, né? E a igreja deve providenciar para que existam boas traduções da Sagrada Escritura nas diversas línguas, para que todo homem tenha acesso à palavra de Deus escrita. Esse é um trabalho delicado. Traduzir, e o ideal seria traduzir os textos originais, ou pelo menos traduzir de uma excelente tradução, como por exemplo é a Vulgata. A Vulgata, depois do Vaticano II, ela foi corrigida, né, a partir de toda a história da exegese, desde São Jerônimo até hoje, ela foi corrigida. Então tem um novo texto que chama de Neo Vulgata, e esse texto serve de base para as traduções litúrgicas, normalmente. Porém, a Vulgata é um texto monumental, que deve ser conhecido por todos e reverenciado. E essas traduções deveriam ser feitas a partir dos originais. E aí entra o problema que a gente tem em língua portuguesa, que muitas vezes as nossas Bíblias, elas são traduções de traduções. Por exemplo, os franceses fizeram uma tradução dos textos originais, que a gente encontra aqui nessa versão aqui, que é a Bíblia de Jerusalém francesa. Tá bom? A Bíblia de Jerusalém francesa. E é um excelente texto, o texto francês, diga-se de passagem, com as suas notas.
Porém, quando essa Bíblia foi traduzida para o português, foi traduzido do francês. Então, é claro que a gente perde muito quando traduz um texto como a Bíblia de Jerusalém do francês para o português. É uma tradução da tradução. Então, a gente perde bastante do contato com os textos originais. Não é o ideal. Em português, a gente tem uma tradução feita a partir dos textos originais, que é da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, feita por exegetas brasileiros, né? Alguns dos quais a gente já conhece e até trabalhou com eles. Então é um trabalho muito bem feito, mas que periodicamente vai ter que ser revisto, reajustado, é normal, novas versões dessa tradução. Mas é um trabalho já muito bom, especialmente a partir da segunda versão da Bíblia da CNBB. Tá? Mas é claro que a gente deve conhecer também outros textos, por exemplo, o Antigo Testamento em grego. É muito importante a gente sempre comparar o texto hebraico, o texto massorético, como se diz, do Antigo Testamento, com o texto grego, da tradução para o grego usada pelos primeiros cristãos. Então a gente tem essa edição aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, com um prefácio em português, que é a Septuaginta, que a gente pode comprar e, estudando o grego, a gente pode ler. Como eu falei da Vulgata, também você pode comprar também uma Bíblia Sacra Vulgata, né? Com esse texto de São Jerônimo. Essa aqui também é uma Bíblia que é vendida pela Sociedade Bíblica do Brasil. E aí, para quem está estudando línguas, vale a pena conhecer também essas Bíblias interlineares, onde aparece o texto grego ou hebraico, o Antigo Testamento normalmente em hebraico, o Novo Testamento em grego, e entre as linhas, na língua original, entre as linhas, tem as traduções literais em português, em inglês, italiano. Então aqui, por exemplo, tem os Evangelhos e o Ato dos Apóstolos, essa versão interlinear da editora lá de Bolonha, Deuniana de Bolonha, né? Então aqui é grego e italiano, tá? Em português tem também da Sociedade Bíblica do Brasil o Antigo Testamento e também tem o Novo Testamento. Aqui é o Antigo Testamento, o Pentateuco, hebraico, português. Aí quando você abre, você tem o texto hebraico e logo embaixo, em cada linha, a tradução literal em português. E aí você tem colunas também com outras traduções em língua portuguesa. Tá bem? Para que você saiba que todo esse universo aí está à sua disposição para que você estude mais a Sagrada Escritura, né? Então essas traduções são um desafio. A Bíblia Ave Maria, por exemplo, que nós temos em português, era uma tradução também da língua francesa, de monges beneditinos que traduziram dos originais para o francês, e aí do francês foi traduzido para o português. A Bíblia do Peregrino, que nós temos em português, é uma tradução do espanhol para o português. Então, tradução dos originais, dos textos originais das línguas bíblicas para o português, uma delas é a da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Tá bem? No número 23 se fala da importância dos exegetas, que devem se dedicar a essa missão de estudar a palavra de Deus, recordando que a palavra última, nessa interpretação da palavra de Deus escrita, cabe à igreja, cabe ao magistério, né? No número 24 se fala da importância da Sagrada Escritura para a teologia, e aí a gente encontra uma frase muito importante que diz que o estudo destes sagrados livros deve ser como que a alma da Sagrada Teologia. Como que? Analogia. Assim como a alma anima o corpo na vida do homem, assim a Sagrada Escritura deve animar a teologia. Certo? É fundamental para a teologia. Então aqui é uma analogia, esse como que quer dizer essa analogia, mas que fala da importância da Sagrada Escritura, que é como se fosse a alma
da teologia. E aí se recorda que o ministério pastoral, padres, bispos, diáconos, que devem pregar a palavra de Deus, mas se inclui aqui também os catequistas, deve estar baseado na Sagrada Escritura. Quanto mais a Sagrada Escritura estiver presente nessa pregação, mais vigorosa, mais sólida vai ser esta pregação dos ministros sagrados e dos catequistas. Tá bem? Recomenda-se a leitura das Sagradas Escrituras, se pede, num primeiro momento, número 25, que os clérigos e catequistas leiam, sejam íntimos, amigos da Sagrada Escritura, para poder transmiti-la para os outros, claro. Você não pode falar do que você não conhece, seria estranho, incoerente. Mas, num segundo momento, se fala também da importância de que dos religiosos, de todos os leigos, todos os fiéis também, de conhecerem a Sagrada Escritura. Por quê? E aí vai se citar São Jerônimo. O desconhecimento das Escrituras é o desconhecimento do Cristo. Aqui é um trecho de São Jerônimo, quando ele está comentando, né, o profeta Isaías. Então ele diz, né, na introdução desse comentário, que também no profeta Isaías vai aparecer o Cristo. Cristo vai ser profetizado por Isaías. E que conhecer o profeta Isaías significa conhecer melhor o Cristo. Desconhecê-lo significa desconhecer o Cristo. Em todos os momentos da Sagrada Escritura, em cada livro, ressoa, está presente Cristo. Tem um quê do rosto do Cristo ali presente. Então todos os cristãos devem conhecer a Sagrada Escritura, estudar a Sagrada Escritura, aprofundar a Sagrada Escritura. E cabe, claro, aos pastores, aqui aos bispos, os párocos, que receberam uma missão especial de conservar esse depósito da doutrina apostólica, ensinar o que convém aos fiéis em matéria de Sagrada Escritura, ou diretamente ou através de colaboradores, de pessoas que ele associa a essa sua missão, como podem ser professores de teologia, professores de Sagrada Escritura, catequistas e etc. Da mesma forma, as conferências episcopais, que reúnem os pastores de um determinado país, por exemplo, devem verificar a qualidade das traduções que estão sendo usadas da Sagrada Escritura no território a elas confiada, né? Para o povo que a ela foi confiada. Então, se fala da importância de ter boas traduções, de novo, e até com bons comentários, né? Boas notas de rodapé, bons comentários, boas introduções a cada livro, o que pode facilitar esse conhecimento da Sagrada Escritura. E aqui nós terminamos essa nossa aula. Evidentemente, muito ainda poderíamos falar da Sagrada Escritura, mas que São Jerônimo nos ajude a colocar no coração de cada um de vocês essa verdade. Conhecer a Sagrada Escritura é conhecer o próprio Cristo. Desconhecê-la significa desconhecer o Cristo que nela está presente. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Nossa Senhora interceda sempre por nós, para que nós deixemos essa palavra entrar em nossa vida, para que ela se encarne na nossa existência e que nós possamos proclamá-la com a nossa vida, com as nossas palavras, com todo o nosso ser. Deus abençoe cada um de vocês.